Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo bem, Matheus? Tudo bom? Friozinho em São Paulo, né? Como vocês que estão aqui na cidade sabem. Como é que tá em outros estados aqui do Brasil? Eu sei que tem gente fora do Brasil. Boa noite a todos. A gente está só aguardando um minutinho aqui para os demais chegarem, se juntarem a nós. Todo mundo está vendo minha tela, que está projetada aí para vocês? Ah, maravilha, ótimo. Estão me ouvindo também? Tudo certo? Beleza. Maravilha, pessoal. Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de negociação, né? Com foco em uma análise integrativa, como nós vimos na nossa última aula. Hoje nós temos bastante conteúdo pela frente, a gente já fez na aula anterior a nossa introdução, né, digamos assim, mais geral, né, mais básica, sobre o que significam algumas coisas no campo da negociação. E hoje, assim como nas próximas duas aulas dessa semana, a gente vai explorar três diferentes técnicas, né, que estão ligadas a esse universo da negociação. Hoje a gente vai falar sobre técnicas que eu diria tem mais relação com o universo racional, né, da negociação, com os elementos mais materiais da negociação. Na aula que vem, na quarta-feira, vamos falar melhor sobre os elementos mais ligados ao universo subjetivo, né, ao universo intangível das emoções, percepções, etc. E por fim, na sexta-feira, vamos falar sobre elementos ligados à área da comunicação. Então, seguimos aí essa semana com foco nas nossas três técnicas, né? Cada uma delas abordando uma dimensão diferente, como vocês podem ver. E claro, na segunda-feira, a gente tem o nosso grande finale, né? A mentoria, a aula especial com o embaixador, o ex-ministro Celso Amorim. Vai ser, sem dúvida, maravilhoso. Então, vou começar hoje apenas para deixar todo mundo na mesma página, dando aí alguns recadinhos gerais, sempre importante. Então, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aos novos alunos que se juntaram a nós depois, né? Nós tivemos 2 ou 3 alunos que não estavam conosco ali os primeiros minutinhos da primeira aula, alguns que só puderam efetivar sua inscrição tardiamente, mas ainda assim queria registrar as boas-vindas, né? Sintam-se aqui acolhidos. Eu soube que agora, além da Kelly, que está lá em Nova York, diz que está calor, né, Kelly? Nós temos também uma representante europeia, não sei se ela está aqui hoje na nossa aula, mas estamos, digamos aí, expandindo para novos horizontes, novas fronteiras, né? Então, sejam bem-vindos. Depois, queria reforçar, pessoal, sobre os nossos materiais. Eles estão disponíveis, como vocês sabem, no Google Classroom, né? O Google Sala de Aula, nossa plataforma. Lá vocês encontram os slides de todas as aulas, também encontram o vídeo, né, da gravação depois de cada sessão, e vocês também encontram lá os quizzes, né, os quizzes que são relacionados a cada um dos conteúdos que a gente vai explorando aqui. Vale lembrar que também nós vamos disponibilizar alguns materiais complementares, assuntos de interesse de vocês, então não deixem de acessar e de explorar esses conteúdos, porque vale realmente bastante a pena. Hoje mesmo vou indicar um TED Talk, então a gente também coloca lá o link, né, para quem eventualmente não conseguir anotar. Eu solicitei que o pessoal da equipe técnica disponibilizasse os slides de hoje com antecedência, atendendo o pedido de vocês, né? Então, vocês já têm os slides aí, certo? Ah, a Thaís está falando que tem os slides, maravilha. Bom, queria também deixar como lembrete, já que eu estou falando em recados gerais, a questão dos quizzes, tá, pessoal? Até 2 dias depois da disponibilização, então não esqueçam de responder. Lembrando que os quizzes, eles nos ajudam a mapear
como tem sido o desempenho de vocês e fazer melhorias aqui no nosso curso. E também eles são importantes para emitir o certificado final do curso. Então, sempre respondam aos quizzes. Também, se eventualmente alguém que chegou depois ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, por favor, avise a nossa equipe, pode ser pelo chat, pode ser por qualquer via que eventualmente você preferir, e assim a gente pode incluir, né, quem está de fora para fazer parte do nosso grupo que vai divulgando e compartilhando materiais de interesse. É sempre bacana de poder reforçar, né, essas redes que a gente vai criando espontaneamente. Bom, e antes de seguir adiante, eu queria fazer uma pequena consulta. Eu gostaria de saber, em relação à nossa última aula, sobre o ritmo da nossa aula, se vocês acham que o ritmo foi adequado, se foi rápido demais, devagar demais, como é que foi a experiência para vocês na nossa aula anterior, para que eu possa modular e adaptar as necessidades do nosso grupo de acordo com aquilo que vocês preferem. Então, se tiver tudo ok com o ritmo da aula passada, com a maneira como a gente conduziu, mandem para mim no chat, ok. Se tiver muito rápido, escrevam muito rápido. Se tiver muito devagar, escrevam muito devagar. Se tiverem outros comentários, também podem deixar, porque assim a gente vai corrigindo e ajustando, né, conforme o próprio transcorrer das aulas. E aí a gente vai tentando garantir a melhor experiência de aprendizagem para vocês, tá bom? Então, beleza, tô acompanhando ali o chat, tô vendo que a maioria, por enquanto, disse que tá ok, mas não fiquem intimidados, viu, pessoal? Se alguém tiver qualquer questão, vocês, por favor, compartilhem, tá? Pra gente poder dividir isso com vocês. Beleza. Bom, na última aula, eu disse a vocês que a nossa intenção era que nós pudéssemos explorar um pouco do que seria a propedêutica da área de negociação, né? Então, alguns conceitos básicos, eu até disse que era uma espécie de nivelamento, e por isso a gente passou por algumas definições gerais, e eu gostaria de destacar algumas delas em particular. Eu disse a vocês que quando a gente pensa em negociação, nós pensamos, antes de mais nada, em negociação como sendo um processo, como sendo algo ligado a contexto, análise situacional, e algo também ligado à noção de interdependência. Essas são as 3 palavrinhas-chave que estão ligadas à definição de negociação que nós trabalhamos na nossa primeira aula. Eu disse a vocês também que negociação encontra-se inserida em um debate teórico que divide, digamos assim, os especialistas em algumas escolas. E aí nós falamos sobre 2 principais escolas, que são realmente o mainstream. De um lado, a negociação vista como barganha distributiva e, de outro lado, a negociação vista como uma negociação integrativa. Então, eu mencionei as particularidades de cada uma delas. Então, especificamente, a barganha distributiva focada numa lógica de competição, de jogo de soma zero, de ganhas e perdas sempre em voga no debate. Falei que na barganha distributiva tudo gira em torno da reivindicação de valor, enquanto na negociação integrativa nós estamos falando de uma negociação que parte de uma premissa de soma positiva, de ganha-ganha, e é uma negociação que não fala sobre reivindicação de valor, fala no lugar disso em criação de valor, uma negociação com um perfil muito orientado a relacionamento. Então, enquanto na barganha distributiva o foco está no objeto negociado, na negociação integrativa o foco está no objeto, porém preservando e atentando-se sempre à relação, né, à qualidade do relacionamento no longo prazo. Nós falamos sobre alguns tipos, então, de negociação, né, como conduzir estratégias em cada uma dessas 2 frentes, e aí também esclarecemos que, no caso dos conflitos, existem particularidades, né? E cada tipo de conflito exige um tipo de ferramenta também. Então, existem desde conflitos intrapessoais, né? Que a gente também chama de intrapsíquicos, até conflitos intergrupos, né? Falei de vários tipos. E eu mencionei a vocês que o foco do nosso curso seria, então, do lado da negociação, focando em estratégias mais na linha da negociação integrativa, e no lado dos conflitos, focando em saídas para problemas, para tensões que sejam de caráter interpessoal ou intergrupos, né? Então, eu qualifiquei e restringi, delimitei o objeto do nosso curso. Eu deixei para vocês uma lição de casa
eu disse a vocês que eu gostaria muito que vocês olhassem para duas tabelas. A primeira delas é essa que está aqui projetada na tela, né? As características de diferentes estratégias de engajamento que comparam cenários de barganha distributiva com cenários de negociação integrativa e ainda coloca em perspectiva uma negociação daquela de submissão, né, que eu comentei também na aula passada, e depois pedir para vocês darem uma olhadinha também nas tabelas que classificavam os conflitos como mais fáceis de resolver, mais difíceis de resolver. E aqui nessa nossa aula, antes da gente passar para a primeira técnica, que hoje é muito focada no próprio método Harvard, eu gostaria de propor uma pequena atividade de retomada desse conteúdo, de nivelamento do que essa tabela nos traz entre vocês, para que vocês pudessem compartilhar um pouco das impressões de vocês sobre essa tabela, sobre o que a gente discutiu no caso, né, dos dois modelos, tanto de barganha distributiva quanto de negociação integrativa, e a ideia é que, com base nessas duas coisas, então a gente possa consolidar esse conhecimento e avançar para ferramentas práticas, né, no campo especificamente que nos interessa. Então, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou, junto da nossa equipe técnica, dividir vocês em 5 grupos, então vocês serão alocados aleatoriamente aqui pelo nosso Zoom, né, pela ferramenta, e em cada um desses 5 grupos, o que eu espero que vocês façam? Eu gostaria que vocês conversassem sobre as conclusões que vocês chegaram, sobretudo focados nessa tabela de comparação entre a barganha distributiva e a negociação integrativa. Então, que vocês trocassem um pouco das visões de vocês sobre cada uma dessas duas coisas, debatessem, discutissem, conversassem sobre esses dois elementos. E enquanto vocês fazem isso, eu vou passando ali como observadora, né, em cada uma das 5 salas. Então, eu vou ingressando em cada uma, né, das 5 micro reuniões em grupos de vocês e vou observando como que está essa dinâmica. Se surgirem dúvidas ou questões ou, enfim, inquietações desses encontros nos grupos, a gente, ao final, resgata essas questões e esclarece. Mas a ideia é que a gente possa sedimentar esse conteúdo por meio de uma atividade mais ativa, né? Uma atividade que coloque mais vocês no centro do debate para não ficar 100% expositivo. E aí, na sequência, com isso bem estabelecido, a gente vai entrar no método Harvard, que é o que a gente tem previsto para hoje. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre o que então vai ser feito agora nesses minutinhos em grupo? Respondam para mim no chat se tudo ok, se tem dúvidas para eu saber como conduzir, beleza? Então, pessoal, vamos ter 15 minutinhos, vocês vão ser alocados em grupos, vocês começam então a conversar entre vocês, explorar essa tabela entre vocês. Eu vou circular nos grupos apenas verificando o que está acontecendo e depois de 15 minutos a gente volta todos automaticamente para essa tela principal, para essa nossa conferência central, onde a gente vai continuar com a nossa aula conforme o previsto. Tudo bem? Então, Tati, já podemos proceder aqui para a divisão dos grupos.
Muito bem, pessoal. Agora todo mundo de volta aqui à nossa sala principal. Eu dei uma bela circulada entre os nossos vários grupos e fiquei impressionada com as experiências que vocês estavam trocando por lá. A gente passou olha, por uma vasta, digamos, uma vasta quantidade de experiências, isso sim, porque, olha, eu vi discussão sobre Mercosul, União Europeia, discussão sobre negociação com o fornecedor na empresa, negociação com o chefe machista e sexista. Vi o pessoal falando sobre experiências internacionais e como isso gerou aí um repertório na hora de negociar. Vi até uma discussão sobre a crise da Chapecoense, né? Sei que tem aqui a Malu, que é lá de Chapecó, estava falando sobre isso. Então, realmente, bastante experiência nesses poucos minutinhos que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado de conhecer melhor o pessoal, que vocês tenham gostado de compartilhar. Estou vendo aí a Ana dizendo que a Renata nem conseguiu terminar a história, é verdade. Agora a gente vai ter que continuar lá no nosso grupo de WhatsApp. É um bom pretexto para a gente poder retomar o assunto. Então, realmente foi uma experiência bem agradável. Claro que eu não pude ver tudo 100% em todas as salas, mas do que eu transitei foi bastante rico e acho que é importante que a gente repita, né, esse tipo de experimento ao longo das nossas aulas, até para que a gente possa se aprofundar e conhecer um pouquinho mais as particularidades aí de cada um que faz o nosso curso. Bom, dito isso, eu vou entrar, então, efetivamente no nosso conteúdo da aula de hoje, né? Então, a ideia dessa nossa aula, como eu havia dito, é explorar a primeira técnica das 3 que nós escolhemos aqui para o nosso curso. Eu vi que alguns já leram os slides, já tomaram conhecimento desse conteúdo anteriormente, inclusive tinha gente comentando alguns dos conteúdos aí que eu vou mencionar daqui para frente. E é bom sempre lembrar que todo o conteúdo que a gente vai explorar nessa aula, ele é amparado em 2 elementos bibliográficos mais importantes. O primeiro é o texto do professor Lewick, né, como eu já havia dito, um texto base no campo das negociações, que é muito importante, e depois a gente vai utilizar como referência o texto do professor Roger Fisher, William Ury e Bruce Peyton, né? O Peyton entrou depois nas edições revisitadas desse livro, e sem dúvida, talvez esse seja, né, o livro mais importante, mais emblemático no campo de negociação quando o assunto é o método Harvard, né? Então, Como Chegar ao Sim, ele é um livro traduzido para inúmeros idiomas, é um dos livros considerados clássicos dessa área, e ele está muito ligado, ele foi gestado dentro do PON, o Program on Negotiation da Universidade Harvard, da Law School, que eu já mencionei aqui na aula anterior. Então, caso alguém queira se aprofundar nesses conteúdos, tenha interesse, né, de saber mais a respeito disso, eu recomendo fortemente a leitura desses 2 materiais que são realmente muito bons. Bom, antes de mais nada, é sempre bom esclarecer algumas premissas, né? Então, eu disse a vocês que a nossa aula de hoje era focada em estratégia negocial. E quando a gente fala em estratégia negocial, existem algumas coisas que logo vêm à mente que precisam estar bem claras. Primeiro, a gente está partindo aqui do pressuposto de que a base de sucesso em uma negociação não está no jogo ou na dramatização, né? Isso é algo importante de se dizer, porque muitas pessoas, quando vão negociar, elas pensam que traçar estratégia para negociação significa inserir os interlocutores num contexto em que eles vão assumir papéis e desempenhar papéis como se eles estivessem num grande jogo, né? Ou muitas vezes elas apostam numa certa teatralidade da negociação, entendendo que isso é estratégia. E quando a gente aqui está falando em estratégia, nós não estamos falando nem nessa lógica de jogo e nem nessa lógica da teatralidade, da dramatização. O que a gente define como sendo uma boa estratégia negocial tem a ver, no lugar disso, com planejamento. Eu disse a vocês, na aula passada, que essa abordagem de negociação que nós estamos trabalhando aqui é uma abordagem que leva em conta a negociação como processo, ou seja, a negociação ela ocorre antes do encontro oficial para debater o tema em questão e ela continua mesmo depois do acordo firmado, né? Ela envolve, então, toda uma dinâmica que eu disse a vocês que lembra mais um filme do que uma foto, digamos assim.
E isso é, sem dúvida, o nosso ponto de partida. Então, não pensem que o que define um bom ou um mau negociador é a sua capacidade ou a sua predisposição em agir de forma teatral. Isso definitivamente não tem relação com boa negociação. Aliás, ao contrário, muitas vezes isso cria caricaturas e essas caricaturas elas descredibilizam o negociador, né? Aquele que apenas vai a uma negociação e blefa, ou aquele que submete o interlocutor a uma situação constrangedora. Isso, de fato, como nós já havíamos discutido, não representa ganhos substantivos de longo prazo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que a gente tem que afastar de nós essa ideia de que negociação é jogo ou dramatização. Não é, negociação é planejamento. E se negociação é planejamento, então a gente precisa saber, afinal de contas, o que é que constitui um planejamento eficiente. E o professor Lewick, né, que é um dos nossos livros de referência, ele desenvolveu um modelo no qual ele lista, né, 10 etapas do que ele considera um planejamento eficiente. Então, vocês verão que as nossas aulas de hoje, quarta e sexta, de certa maneira, dissecam essas 10 etapas em torno de 3 grandes técnicas, de grandes ferramentas. Se nós fôssemos passar por cada uma dessas 10 técnicas, o que nós temos, né, à nossa frente? Primeiro, a importância de definir as questões, ou seja, quais são os elementos que estão em disputa, qual é o objeto da negociação. Depois, compiladas as questões, nós nos vemos diante da necessidade de definir o que ele vai chamar de mix de barganha, que tem a ver justamente com a maneira pela qual os interlocutores se colocam, né, no processo de negociação a partir das suas próprias necessidades. Tem muito a ver com o que a gente estava falando na aula passada, da identificação do BATNA e das OPA, né? Depois, definidas as questões e, afinal de contas, o que querem os interlocutores em relação às questões, vem a necessidade de falar sobre a definição dos interesses. Definição dos interesses, dos pontos de resistência, das alternativas, né? Então, de novo, estamos falando de BATNAs e ZOPAs, e aí, na sequência, nós então podemos falar sobre metas e objetivos que estão associados a esses pontos de resistência e alternativas, análise, né, das partes, estudo do comportamento das partes, dos precedentes de negociação, e, por fim, o planejamento da apresentação da questão, da defesa, que constitui a reunião, a barganha em si, até chegar à definição de um protocolo para elencar quem negocia, quando negocia, onde negocia e quais os itens que estão na pauta, etc, etc. Então, isso aqui seria o passo a passo de uma negociação completa, né? Eu não vou entrar em detalhes em cada um desses tópicos agora, porque a ideia é justamente fazer isso, explorar cada uma dessas dimensões ao longo aqui dessas nossas próximas 3 aulas, né? Como eu já havia mencionado, ao longo dessas nossas aulas é que a gente vai efetivamente aprofundar em cada um desses tópicos aqui. Bom, a ideia hoje é começar a explorar esses 10 tópicos justamente versando sobre a questão desse planejamento estratégico e do foco na questão nos interesses. Para fazer isso, eu selecionei para vocês uma das várias ferramentas que estão disponíveis e que eu particularmente considero a melhor que nós temos, né, no mercado, digamos assim, que é o método Harvard. Não é o único, mas é sem dúvida um dos mais conhecidos. O método Harvard ganhou esse nome porque ele foi desenvolvido, como eu já mencionei antes, no seio do PON, do Program on Negotiation, que é um braço da Law School, da Universidade de Direito de Harvard, e ele foi um método que começou a partir de alguns interlocutores em especial, mas que depois acabou se ampliando e constituindo um grupo de estudos que é muito ativo e que até hoje trabalha demais esses conteúdos. Eu vou deixar a vocês depois alguns links de interesse para que vocês acessem alguns artigos, alguns conteúdos. Eles têm um blog muito interessante
que produz recorrentemente análises, que compilam materiais de interesse, sugerem leituras, vídeos. É realmente muito interessante para quem gosta de acompanhar esse tipo de material. Eu recomendo muito que vocês acessem as redes do POM, né? E também vou deixar em particular a indicação de que vocês assistam o TED Talk do professor William Ury. Eu já vou falar mais sobre ele aqui na sequência, mas é um TED Talk que resume esse método de Harvard nas palavras de um dos seus próprios criadores. O método de Harvard, ele é conhecido não só porque veio de uma universidade prestigiosa como essa, mas também porque ele é considerado um método muito pragmático. E ele é baseado em um tripé, né? Um tripé de critérios. O primeiro pé desse tripé fala sobre a importância de que qualquer método de negociação ele seja focado em um acordo possível. Isso, num primeiro momento, pode parecer assim óbvio, mas nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas vão para as negociações com expectativas irreais ou com demandas, né, que estão muito longe da possibilidade efetiva de concretização. São demandas utópicas. Então, o Program on Negotiation, ele não está focado no melhor acordo necessariamente. Ele está focado no melhor acordo possível. Então, a viabilidade desse acordo é um dos pilares muito importantes que o POM defende em todas as suas publicações, em todas as suas ações. Depois, além de ser algo factível, também um critério importante que define um bom método de negociação de acordo com essa metodologia é que ele deve ser eficiente, tem a ver com essa ideia de pragmatismo, né, que eu estava falando para vocês. E, por fim, ele tem que ser focado, como tudo que envolve negociação integrativa, na manutenção dos relacionamentos, né? Ele tem que garantir que a negociação ela melhore ou pelo menos não piore os relacionamentos já constituídos. Então, é muito orientada a relacionamentos. Então, a ideia é que a gente explore um pouco como, na prática, os autores desse método, então, vão sugerir que se pratique negociação, que se faça negociação na vida real. Então, o resumo da ópera é: vamos falar de um método desenvolvido no programa de negociação de Harvard, que é absolutamente pragmático, focado no melhor acordo possível, que seja eficiente e que seja focado em relacionamentos. Esse modelo, ele surgiu, como eu disse, com um teor muito acadêmico, de pesquisa mesmo, mas com o passar do tempo ele foi se democratizando. E hoje o POM, ele não só continua fazendo pesquisa acadêmica, científica, como ele também acabou desenvolvendo outros braços, né, de difusão do seu ferramental, e isso acessou e atingiu as pessoas em outros níveis. Esse livro que está projetado aí para vocês na tela é o livro que eu tô me referindo desde o início, Como Chegar ao Sim. Ele acabou se transformando num best-seller porque é como se ele trouxesse as informações científicas do Program on Negotiation numa linguagem mais acessível, numa linguagem do cotidiano, que permite que qualquer pessoa possa acessar e compreender esses conteúdos. Então, esse material é um material que acabou ajudando muito as ideias do Program on Negotiation para se disseminarem, né? Tem aí a foto do William Ury, esse que está no meio. Depois, ali ao lado, o professor Roger Fisher. O professor Roger Fisher não é mais vivo, né? Mas o professor William Ury, sim. E como eu também já havia dito na aula anterior e reforcei no podcast, o professor William Ury extrapolou os muros da academia e ele não só é, até hoje, conhecido por atuar junto às pesquisas do Program on Negotiation, pelo livro, pelas entrevistas, enfim, que ele dá, mas porque ele se tornou pessoalmente um dos principais negociadores de crises internacionais, inclusive crises muito ligadas a conflitos étnicos, a conflitos políticos, né? Ele já atuou em mais de 30 conflitos de grandíssimas proporções. Ele é acreditado de várias organizações internacionais para intermediar situações complicadas. Ele está diretamente envolvido no conflito israelo-palestino, inclusive no campo empresarial, viu, pessoal? É claro que a gente sempre lembra em primeiro momento desses conflitos entre países, né, que tem bastante repercussão, mas mesmo em conflitos comerciais ele atuou fortemente. Vocês devem se lembrar
daquele conflito de interesses envolvendo o grupo Carrefour, Cassino, uns anos atrás. Ele foi contratado para gerenciar aquela situação na época e várias outras que já aconteceram, né, nos últimos anos. Então, o método que a gente vai estudar aqui, ele é um método que surgiu num contexto acadêmico, extrapolou os muros da universidade, chegou ao grande público para as relações cotidianas, né? Vale para qualquer tipo de relação interpessoal e tem sido aplicado em campo, digamos assim, desde conflitos internacionais importantes até conflitos empresariais, disputa de interesses, litígios desse tipo e por aí vai. Eu vou recomendar a vocês aqui, ó, nessa imagem tem o link, né? Se a gente clica, vai para o TED Talk do William Ury, mas não vamos assistir o vídeo aqui agora na aula, eu vou pedir que vocês assistam o vídeo depois, e eu gostaria de ouvir as impressões de vocês sobre o vídeo na aula que vem, né? A gente vai fazer uns primeiros minutinhos aí para falar sobre o vídeo. É um material muitíssimo interessante, está legendado para quem prefere ler, assistir com as legendas, e vai ser uma boa forma de fazer um wrap-up aqui do nosso conteúdo, né? Uma forma da gente amarrar esses conteúdos todos. Bom, sem mais delongas, agora que vocês já têm um pouco mais de contexto, né, a respeito desse método, eu gostaria de falar um pouco sobre os pilares, sobre o que significa esse método na prática. E esse método, ele é um método muito focado em princípios. Os autores sempre têm a preocupação de dizer que o método Harvard não é um método focado em regras, né? Não é uma coisa assim normativa, do tipo, faça isso, não faça aquilo, mas ele é amparado por determinados valores e por determinados princípios, que são considerados princípios que conduzem a melhores negociações, né? Então, eles podem, claro, são passíveis de debate, mas são entendidos nessa perspectiva. O primeiro, vocês vão ver que todos eles, de alguma forma, né, todos os princípios que eu vou tratar aqui, eles são relacionados sempre a esse primeiro. Esse é o primeiro, se tivesse que resumir, né, o método Harvard em um princípio, eu diria que é nesse primeiro. E todos os demais são um desdobramento, uma espécie de aprofundamento em relação a esse primeiro pilar. Quando a gente pensa nesse primeiro pilar, a mensagem que os pesquisadores nos trazem é o seguinte, que uma boa negociação, ela não pode ocorrer em torno de barganha por posições. Então, o princípio número 1 do método Harvard é não barganhe por posições. Quando a gente aqui está falando em posições, pessoal, a gente está falando em convicções, a gente está falando em crenças, visões de mundo, nós estamos falando em ideias, né? Então, quando nós aqui estamos nos referindo a não barganhar por posições, significa que numa negociação, a última estratégia que alguém deve adotar é colocar no centro do debate as próprias convicções. Quando uma negociação gira em torno de convicções, segundo a avaliação dos pesquisadores que integram o POM, essa é uma negociação que, em geral, é malfadada. Em geral, as barganhas posicionais elas conduzem a uma negociação mal sucedida. E eles vão explicar o porquê que, então, barganhar por posições não é uma boa ideia. Então, não barganhe por posições. Primeiro motivo do porquê não barganhar por posições tem a ver com a ideia de que, segundo esses pensadores, aqui esses autores, barganhar por posições produz resultados insensatos. O que é que isso significa, né? Em outras palavras, significa que quando a gente está disputando com alguém crenças, visões de mundo, convicções, a gente, no fundo, está defendendo nós mesmos, a nossa própria identidade. A gente está defendendo aquilo que a gente crê. E quando a gente defende algo em que a gente crê, a gente tende a se enfronhar naquelas posições que nós decidimos defender. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente acaba propenso a atacar posições que sejam antagônicas às nossas e cada vez mais a gente se vê predisposto a se comprometer, a nos comprometermos com a nossa própria posição. E aí a gente entra num jogo que os nossos autores vão chamar de o jogo de salvar as aparências. Você pode até ter se convencido, de repente, que a sua posição não é a melhor. Pode até ser que você, por acaso, mudou de ideia.
Porém, numa certa altura do campeonato, você se comprometeu a tal modo com a sua defesa de posição que voltar atrás, mudar de lado, vai pegar muito mal. Então, para que você continue defendendo as aparências, a sua própria credibilidade, a sua reputação, para que você não pareça fraco, para que você não pareça perdedor na negociação, você acaba tendo que ir até o fim com aquilo. E isso faz com que muitas vezes você leve a negociação para um caminho, um rumo, que você próprio já chegou à conclusão que não é o melhor, que você mesmo já se convenceu que não é o mais efetivo. No entanto, como você se amarrou com aquela posição, você quer manter a coerência, e essa manutenção da coerência custa a razoabilidade da negociação. Então, o primeiro motivo para não barganhar por posições tem a ver com essa ideia de que a gente se compromete e tentando salvar as nossas aparências, tentando salvar a ideia de coerência, nós muitas vezes somos levados a resultados insensatos. O segundo motivo, que é um desdobramento, tem a ver com esse primeiro, é a ideia de que quando a gente barganha por posições, muitas vezes nós somos levados a uma negociação que é ineficiente. Por quê? Porque o tempo todo a preocupação de quem barganha por posições é mostrar que se tem razão, né? Mostrar que a sua convicção, o seu ponto de vista é o ponto de vista que faz mais sentido. E nesse sentido, como a gente se agarra a uma visão, se agarra a um conjunto de ideias, a tendência é que os interlocutores insistam teimosamente naquele ponto. E eles não deem espaço, não deem brecha para uma troca, uma interlocução, a busca por uma terceira via real. Então, quando a gente barganha por posições, por convicções, além da gente produzir resultados que, como eu já tinha dito antes, muitas vezes são insensatos, além disso, eles também podem ser ineficientes. Também, quando a gente barganha por posições, um outro risco que está embutido no processo é que nós passemos a assumir um tom excessivamente agressivo que nos leve a uma ameaça do relacionamento. Ou seja, a disputa fica tão focada nas vontades, nos anseios de cada uma das partes, que em alguma medida a negociação se torna um leilão de quem tem razão. E, portanto, quando um dos lados, né, no caso, continua cada vez mais rígido na sua posição, pouco predisposto a um diálogo efetivo, ignorando as necessidades do outro, isso vai alimentando um processo de ira e de ressentimento. Então, a negociação se torna uma queda de braço. Pode até ser que ela termine, pode até ser que uma das partes ceda, mas porque no limite as partes identificaram que era o único jeito de sair, né, dessa corrida, que alguns autores até vão dizer que é aquela corrida do ratinho na gaiola, né? O ratinho corre, 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 mas não sai do mesmo lugar. Ele está lá cansado e efetivamente não percorreu nenhum caminho, né? Então, a ira e o ressentimento, eles são sensações, emoções, enfim, que, como nós já sabemos, geram no futuro a inviabilidade de novas negociações. Então, a barganha por posições é o elemento que, num primeiro passo, na primeira esfera de negociação, deve ser combatido. O método Harvard é 100% focado em um tipo de negociação que não seja por posições, né? Deixa eu só ver que tem uma pergunta do Fernando aqui no chat. Fê, nesse cenário, como respeitar a hierarquia das posições das pessoas numa reunião corporativa, por exemplo? Bom, deixa eu esclarecer um ponto. Nesse caso, quando a gente está falando em posições, a gente não está falando em posições hierárquicas, a gente não está falando de funções ou de organograma, não é no sentido de que você está buscando uma promoção ou está querendo um cargo ou coisas do tipo, tá? Posições aqui tem a ver com convicções, com crenças, com ideias, com visões de mundo. É aquele experimento que qualquer um de nós poderia fazer em qualquer rede social, né? A gente vê hoje uma boa parte das pessoas na rede social debatendo
não os objetos em si, que poderiam estar no foco da discussão, mas as suas posições ou as suas convicções em relação ao objeto. E toda vez que a gente se aprofunda numa discussão por posições, a gente perde de vista o que deveria estar no foco, que é o objeto. Por exemplo, vamos pegar aí um exemplo de política pública, só para deixar mais claro, né? Um problema do Brasil é a questão da desigualdade, por exemplo. Então, temos lá no centro da questão a ser debatida a questão da desigualdade. Muito bem. Existem várias formas de discutir a desigualdade, só que se a gente decidir, na hora de debater desigualdade, restringir esse debate às nossas próprias convicções ideológicas, políticas, enfim, relacionadas a isso, então, eu sou liberal, eu sou de esquerda, marxista, isso e aquilo, aquilo outro, a gente vai acabar desviando o foco efetivamente do que deveríamos estar discutindo, que é o problema da desigualdade. Então, se torna um leilão de vaidades, um leilão de disputas ideológicas e todo mundo perde no meio do caminho o foco do que deveria estar em disputa. No final do dia, a esquerda, a direita, liberais, marxistas, todo mundo está preocupado com a redução das desigualdades. A diferença está nas ferramentas, nos caminhos, na maneira como cada um deles vai propor um plano de saída para esse problema. Então, enquanto uns vão para uma política mais de assistencialismo, com participação ampla do Estado, outros vão sugerir a iniciativa privada assumindo esse passivo, enfim, outros vão falar da importância da ação individual. Então, percebam, as convicções, as crenças, as convicções, elas mudam de caso para caso, mas em todos eles, o que está no coração da discussão é a desigualdade. Os caminhos mudam, as estratégias mudam, as ferramentas mudam, mas o problema que está no centro do debate é o mesmo. Então, nesse caso, quando a gente está falando em não barganhar por posições, nós estamos falando em posições nesse sentido, tá? Não em posições hierárquicas, não no sentido da hierarquia. Em relação a posições hierárquicas, aí o método ele não entra muito nesse mérito, né? Ele não tem esse objeto como foco da sua análise. Agora, eu imagino intuitivamente, pelo que a gente até vai ver dos próximos princípios, que o mais importante, até mesmo do que a hierarquia, são os interesses. É o que está em disputa. Então, não importa quem é você na negociação ou qual é o título que está escrito no seu cartão, o que importa é de que maneira você vai ser capaz de emplacar uma defesa dos interesses que fazem sentido para a organização ou para o grupo que você representa, tá bom? Então, eu espero ter aí esclarecido a pergunta do Fernando com esse comentário. Bom, ainda focando no princípio número 1, que é esse do não barganhe por posições, existe ainda uma preocupação que os nossos autores vão trazer à tona, que é essa questão de múltiplos agentes durante a negociação. Porque se a barganha posicional ela já é, por si só, um desafio, ela já representa um risco muito elevado quando nós estamos falando de uma negociação de 2 agentes, por exemplo, ou de 2 grupos. Imaginem vocês quando essa é uma negociação que envolve múltiplos agentes, né? Quando ela é uma negociação multilateral. Nesses casos, as concessões elas ficam ainda mais difíceis, porque numa agenda de barganha posicional, imaginem vocês 180 países, por exemplo, ou um conselho de uma empresa, enfim, com dezenas de participantes, tendo que gerenciar e acomodar interesses de tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, o volume de pessoas que, em geral, fazem parte de negociações complexas, também viabilizam a barganha por posições, porque, no final do dia, cada pessoa vai passar a defender o seu ponto de vista e, no final, a própria ênfase, o foco do debate, ele acaba se perdendo. Então, pessoal, o princípio número 1, esse que a gente tem que ter em mente, né, dos pilares de Harvard, é que nós nunca devemos barganhar por posições. Nós podemos ter, sim, as nossas posições, nós devemos, sim, ter as nossas convicções. Vejam que ninguém aqui está dizendo que é para você tentar ser neutro, que é para você não ter posições, né? Já dizia o Weber que não existe neutralidade, todos nós somos homens de política em alguma medida, então percebam aqui que ninguém está dizendo para as pessoas não terem convicções, isso não é o foco.
A questão é que numa negociação, lembra que o nosso negócio aqui era ser pragmático, era ser objetivo. Se você quiser sair bem sucedido com o melhor acordo possível e você decidir focar em posições, pode ser que você perca tempo, perca relacionamento e ainda por cima perca o foco e não debata aquilo que efetivamente importava desde o início. Como consequência desse primeiro princípio, vem o segundo pilar, que é o pilar que vai falar sobre a importância de separar as pessoas do problema. Percebam que eu disse que sempre um pilar vai meio que destrinchando o outro, né? Eles vão sendo pilares complementares. E essa história de separar os problemas das pessoas tem a ver com a ideia de pensar sempre a negociação como sendo um duplo tabuleiro de xadrez que ocorre simultaneamente em 2 níveis, né? Então, uma partida de xadrez em 2 níveis simultâneos. Em um primeiro nível, existe um debate que está ali acontecendo e que gira em torno da substância da negociação. É um contrato, é o objeto que está sendo comprado ou vendido, é o serviço que vai ser executado. Então, é o elemento, é o objeto substantivo da negociação. Então, nesse campo, nesse primeiro nível do xadrez, nós estamos focados naquilo que, entre aspas, nós queremos, né? Nós queremos como elemento material. E no segundo nível de xadrez, existe uma dimensão mais subjetiva, que é a dimensão do relacionamento. Lembra que eu disse a vocês que na negociação integrativa, essas são 2 camadas que nunca são dissociadas, né? A gente disputa substantivamente os nossos interesses, sem deixar perder de vista o relacionamento, as redes que a gente pretende e intenciona manter. Nesse sentido, o que os autores vão dizer? Que embora as pessoas reconheçam a importância de olhar simultaneamente para os elementos materiais e substantivos e para os relacionamentos, a tendência é que na hora H da negociação, o relacionamento e a substância, eles acabem se confundindo, eles acabem se misturando. E aí vem a importância de nós conseguirmos desvencilhar o relacionamento da substância. E aí, portanto, aprender a lidar diretamente com o problema de pessoas, né? Então, na prática, o que é que isso significa? Significa que a gente precisa assumir 2 diferentes estratégias que vão rodar simultaneamente em cada um desses 2 níveis de xadrez. No nível de xadrez, que está lá, o objeto em disputa, substantivo, material, a gente vai ter uma estratégia que seja pragmática. Eu já vou falar dela no próximo princípio. Agora, no segundo nível, que é o nível justamente dos relacionamentos, né, é preciso conseguir olhar para as pessoas que estão ali representando os interesses da outra parte com um olhar minimamente humanizado. Então, é importante, antes de mais nada, assumir que os negociadores são pessoas, que essas pessoas, elas têm as suas idiosincrasias, elas têm uma história, elas têm preferências, elas têm pressões a que elas têm que dar vazão, elas possuem limitações, e tudo isso precisa estar incluído num processo empático de trato do processo de negociação. Na sequência, é até por isso que os nossos autores vão falar da importância de que toda vez que nós estejamos negociando com alguém, nós tenhamos a capacidade de fazer o que os americanos, né, sempre dizem, que é a capacidade de colocar-se nos sapatos do outro, né? De tentar enxergar o problema pelo prisma daquele com quem você negocia. E perceba, isso não é só uma questão moral, uma questão do que é certo ou errado do ponto de vista altruísta, mas é uma questão de racionalidade. Se você quer ter uma melhor negociação, se você quer maximizar os benefícios em relação aos custos, né, de um processo, você precisa tentar entender qual é o prisma pelo qual o outro está compreendendo aquilo que se diz, né? É o que a gente aprende na primeira aula do curso de semiótica, né? Para quem já estudou semiótica. Entre o que a gente fala e o que o outro entende, tem aí uma série de ruídos possíveis e é muito importante que a gente seja capaz de se colocar nos sapatos do outro. Também é importante, de acordo com esse princípio, que a gente tente não deduzir as intenções do outro a partir dos nossos próprios temores ou das nossas próprias perspectivas. Eu vou falar mais disso na nossa aula de sexta-feira, quando o assunto é comunicação não violenta, e vocês verão que não só
tentar deduzir intenções do outro pode nos levar a incorrer em erros, né? Porque às vezes a gente pensa que está entendendo tudo que o outro está querendo dizer ou está insinuando e, na verdade, a nossa interpretação nos compromete, né? Como também, muitas vezes, as nossas deduções, elas podem ser marcadas por uma série de preconceitos, vieses, e muitas vezes elas podem nos levar a um tipo de comunicação violenta, inclusive. É interessante porque quando a gente estudar comunicação não violenta, vocês verão que julgamentos moralizantes, por exemplo, eles muitas vezes são produzidos sem que a gente perceba, e para nós aquilo que nós dissemos é tão simples, é tão inofensivo, e para o outro, às vezes, uma comunicação que para nós é tão simples pode ser interpretado como algo muito violento, né? Então, deduzir intenções não é uma boa ideia. Também não é uma boa ideia terceirizar responsabilidades, né? Culpar os outros pelos nossos próprios problemas. E tentar também estabelecer uma hierarquia sobre quem tem mais razão, quem tem mais problema, quais posições são mais importantes, quem deveria ser priorizado no processo. É importante manter uma certa horizontalidade nas relações quando a gente negocia com alguém, ou seja, assumir que estão todos em pé de igualdade e todos, então, têm a mesma voz e o mesmo direito de se manifestar. Ainda, pessoal, que a gente saiba que em muitas negociações as posições são absolutamente desiguais. Muitas vezes as condições de poder divergem umas das outras, muitas vezes a capacidade material entre as partes é muito diferente, enfim. Mas ainda assim as partes têm que ter a percepção de que elas estão sendo devidamente acolhidas e respeitadas no processo de negociação. Então, separar as pessoas do problema. Além disso, quando a gente ainda está falando no princípio número 2, existe uma grande preocupação em sempre garantir que o outro, ao sentir-se acolhido, tenha à sua disposição uma saída digna. Eu mencionei isso aqui na aula passada e foi uma das grandes lições que na turma anterior, né, mentorada pelo embaixador Rubens Recupero, ele nos transmitiu. Ele disse, olha, toda vez que você negocia com alguém, pior do que não conseguir chegar a um acordo é não conseguir garantir à outra parte uma saída digna, né? Então, a ideia do no deal, ela não necessariamente é um problema. O que é um problema é você não conseguir garantir à outra parte uma saída minimamente honrosa do processo de negociação. E quando a gente fala em separar as pessoas do problema, nós estamos falando em tudo isso. Nós estamos falando em assegurar que as pessoas se sintam partícipes, em assegurar que as pessoas entendam que elas estão sendo ouvidas, que as suas propostas estão sendo contempladas, que as suas preocupações estão sendo acomodadas e que, se eventualmente não for possível levar aquela negociação ao limite, elas terão condições de abandonar a negociação sem constrangimento. Isso é muito, muito importante para esse segundo pilar dos nossos autores. Inclusive, quando eles ainda estão falando sobre separar os problemas e as pessoas, eles vão dizer o seguinte: muitas vezes é importante nesse processo de humanização da negociação que elementos de desopilar a mente se façam presentes. Então, deixar que o outro fale sobre a sua própria identidade, que fale sobre as suas emoções, que desabafe, que se valorizem elementos simbólicos. Tudo isso faz parte de cultivar esses relacionamentos, né? De tentar manter essa segunda esfera, essa esfera, né, da camada do xadrez dos relacionamentos, mais ou menos em dia, né? Quando a gente ainda está falando em separar pessoas do problema, isso inclui algumas outras dicas, elas estão implícitas no que eu já disse aqui, mas tem a ver com a escuta ativa, tem a ver com uma fala compreensiva, tem a ver com a ideia de que a gente fala pela gente e não pelo outro, né? Isso vai voltar na comunicação não violenta, a ideia de que cada um só pode falar por si e não deve assumir, falar ou presumir coisas pelo outro, como eu já mencionei aqui. Também é importante a ideia da fala com propósito, da ideia de que existe
uma preocupação em construir uma relação, ainda que seja uma relação de trabalho, e de enfrentar os problemas e as divergências com objetividade, não olhando para esses problemas como sendo as próprias pessoas. Inclusive, é uma habilidade que requer um certo amadurecimento, né? Conseguir distinguir o que é efetivamente um problema de relacionamento interpessoal e o que é apenas uma divergência em torno do trato substantivo da questão em si. Então, veja só, até agora o que eu disse? Eu disse que, segundo o método Harvard, nós nunca devemos barganhar por posições, porque isso atrasa a nossa vida e faz com que a gente perca o pragmatismo da negociação, e que, no processo de negociação, a gente tem que administrar no ar duas camadas de um jogo de xadrez muito complexo. Numa primeira camada estão os interesses substantivos, os interesses objetivos, materiais concretos, e numa segunda camada estão os nossos interesses em relação aos relacionamentos. Todo o princípio 2 que eu falei agora, esse princípio aqui que estava focado em separar pessoas dos problemas, estavam, obviamente, versando sobre esse tópico dos relacionamentos, a segunda camada do nosso xadrez. Agora, indo para a primeira camada do nosso xadrez, então, se afinal de contas eu não tenho que barganhar por posições, se eu tenho que manter relacionamentos, mas ao mesmo tempo o foco da negociação tem que ser pragmático, afinal, como é que eu faço isso, né? Eu foco em quê? E o princípio 3 é que responde a essa pergunta. Em que eu foco? Você foca em interesses. Ou seja, quando você vai definir o elemento em torno do que a barganha vai acontecer, né? O foco, o coração central de uma negociação, o objeto que vai ficar o tempo todo no olhar daquele que negocia, você vai concentrar-se em interesses. E aí os nossos autores vão dizer que são justamente os interesses que definem um problema. Porque às vezes nós temos posições que são muito opostas, porém essas posições opostas elas são expressões divergentes sobre alguma coisa que, no limite, representam a busca por interesses comuns e muitas vezes compatíveis. Então, no exemplo que eu havia dado, qual era o interesse de todos da política pública brasileira, né, do cenário que eu tracei aqui? Todo mundo estava preocupado, tinha como interesse objetivo o combate à desigualdade. Agora, os caminhos, as posições, as estratégias, os meios para fazer isso envolviam posições diferentes. No entanto, o interesse era comum. Todo mundo, a partir de diferentes prismas, tinha como objetivo resolver o problema da desigualdade. Então, quando a gente disseca uma negociação tentando chegar à raiz do problema, em geral, na raiz do problema estão os interesses. Se vocês já leram alguma coisa sobre gestão de conflitos afetivos, principalmente publicados no campo da psicologia, né, da psicanálise, vocês já devem ter se deparado com abordagens que vão dizer o seguinte, que ciúme é uma manifestação da insegurança, né? Então, quando você vai a um terapeuta e diz, eu quero tratar o meu problema de ciúme, ele vai dizer, não, na verdade, o que você veio tratar é um problema de insegurança, e o ciúme é um sintoma do seu problema de insegurança, né? Então, você tem que ir na raiz de entender por que que você se sente insuficiente, por que que você entende que você não é o bastante, porque você se sente inseguro, e na medida em que você trata a sua insegurança, que tem outras raízes estruturais, aí você vai lidar melhor com o problema do ciúme, né? Se fôssemos em outro médico para outro problema, seria o equivalente a dizer que a gente chega lá com um sintoma e o médico não trata o sintoma, ele vai tentar investigar a causa, a raiz do problema, então ele te dá um remédio de dor de cabeça que é paliativo, mas ele vai fazer os exames para verificar de onde deriva exatamente aquele problema. Dor de cabeça é o sinal de que tem alguma coisa errada, pode ser uma infecção, pode ser uma outra coisa. Aqui no caso da negociação, o movimento é muito parecido. A gente chega ali na negociação como se fosse uma cebola inteira, né? Pensem numa cebola ali com a casca, né? Fechados. Conforme a negociação avança, a gente pesquisa sobre o outro, a gente conversa, a gente expõe as nossas necessidades, escuta as necessidades do outro, essa cebola vai sendo despida. E aos poucos, conforme a gente vai avançando na negociação, a gente vai tendo contato com novas camadas da cebola.
E em cada nova camada da cebola, a gente vai chegando mais perto da raiz do que realmente o outro lado quer, do que realmente é importante para o outro lado. Então, aquilo que às vezes o interlocutor anuncia logo de cara num primeiro momento, não necessariamente reflete os seus interesses mais profundos, aquilo que no limite para ele é importante. Às vezes, ele expressa um desejo que ele acha que é uma forma de atender aos seus interesses. Mas se você entender qual é o interesse real, o interesse final, fica mais fácil, inclusive, pensar em outras alternativas que possam levar ao entendimento, né, ao atendimento desses interesses, que talvez não seja pelas vias que o seu interlocutor está propondo. Perceba que às vezes ele está apegado à via e não ao interesse, mas se você perceber qual é o interesse, você pode sugerir uma via alternativa. Eu dei a vocês aqui o exemplo na semana passada, né, da minha mudança. Falei para vocês que eu estava tentando me desfazer de alguns itens para acomodar na minha nova casa, e é um exemplo desse tipo. O meu interesse era simplesmente me livrar de uma série de itens para poder liberar espaço. Então, eu não estava querendo discutir preço, eu queria discutir a solução para o desentulhar da minha casa. Qualquer um que viesse negociar comigo precisava entender que esse era o meu interesse, porque se a pessoa não entendesse que esse é o meu interesse, ela não saberia como conduzir essa negociação até para que ela se beneficiasse mais do processo. Então, o foco do método Harvard está no nível substantivo da negociação, concentrar-se em interesses e no nível dos relacionamentos separar os problemas das pessoas. Quando a gente fala em concentrar-se em interesses, o método Harvard ele vai trazer à tona um problema muito concreto, que é o seguinte: bom, tudo bem, sabemos que temos que nos concentrar em interesses, mas afinal de contas, como é que a gente identifica os interesses? Porque os nossos próprios interesses, é lógico que a gente sabe, né? A gente sabe, num exercício de tomada de consciência e de reflexão, o que a gente quer naquela negociação. Mas como a gente decifra o que o outro lado deseja, né, nesse processo? E aí, nessa jornada, os autores vão dizer o seguinte, que existem algumas dicas que a gente pode seguir para tentar dissecar e chegar ali, né, ao coração da cebola, né, despindo aí todas essas camadas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar o porquê. Né? Toda vez que alguém te disser alguma coisa, apresentar um argumento, você tem que perguntar por quê. E quanto mais porquês você pergunta, eventualmente mais informações você vai ter à sua disposição para que você tenha condições de tomar decisão. Depois, uma segunda pergunta que é muito importante é o famoso por que não? Porque às vezes, quando a gente só pergunta o porquê, mas não pergunta o por que não, a gente também restringe o nosso interlocutor das possibilidades que ele poderia nos apresentar. Às vezes, o que para ele é uma limitação, para nós é uma pista do que efetivamente importa para ele. Então, saber o que ele tem como interesse envolve perguntar o porquê das coisas e o porquê não de certas coisas. Depois, significa também reconhecer que dificilmente cada um dos lados da negociação vai ter um único interesse, um interesse uníssono, né? Geralmente os lados têm múltiplos interesses e esse é o negócio da negociação integrativa. A negociação integrativa assume que dá para pensar em múltiplas saídas para o mesmo problema, porque às vezes você não consegue atender totalmente o interesse da outra parte, mas você consegue pelo menos acomodar um outro interesse secundário, paralelo ou complementar. Então, mapear interesses requer perguntar por quê, perguntar por que não e entender que é possível haver vários interesses numa mesma posição. Também, os nossos autores vão lembrar de alguns estudos, e eles apresentam isso no livro com bastante detalhes, que tem a ver com interesses que costumam ser recorrentes e que são tidos como os mais poderosos, ligados diretamente às necessidades humanas básicas. Então, isso funciona como uma espécie de roadmap, né, como um guia do que eventualmente podem ser interesses da outra parte. Então, é como se você sempre fosse para uma negociação pensando nesses 5 itens, e aí você vai testando na negociação conforme você conversa com a outra parte, com os porquês não, enfim,
se algum deles faz sentido, né? Como se você tivesse ali algumas hipóteses para falsear. E geralmente esses interesses básicos que estão por trás de quase todas as ações humanas são a busca por segurança, a busca por bem-estar econômico, a busca por um senso de pertencimento, a ideia de acolhimento, de fazer parte de um grupo, a busca por reconhecimento, a questão, inclusive, das vaidades, né, de prestígio, e a ideia de controle sobre a própria vida, de independência, de autonomia, de liberdade. Então, os autores vão dizer que se a gente vai para uma negociação com essas 5 coisas em mente, a gente pode tentar, dentro desse modelo, identificar o que pesa mais para aquele com quem a gente negocia e também para nós mesmos. Então, pense você, quando você for para uma negociação, numa hierarquia de 1 a 5 aqui, né? Pensando nesses 5 elementos das necessidades humanas básicas. O que para você naquela negociação é mais importante? Aqui, elementos desses, os seus interesses primários estão mais ligados. Por quê? E por que não? De determinadas propostas. Então, identificar os interesses passa por esse pequeno guia. O Matheus está ali no chat dizendo, por que não? Seria uma pergunta sempre para uma negativa, um argumento meu? Sim, Matheus, isso mesmo. Então, se alguém não aceita alguma coisa, se para alguém uma posição, uma proposta, uma sugestão não é admissível, você tem que entender por que não é admissível. Porque, perceba, todo esse negócio é focado em você tentar obter informações para que, munido dessas informações, você possa fazer as melhores escolhas. E não só, pessoal, é importante a gente ouvir sobre os interesses dos outros, né? Tentar decifrar os interesses dos outros, como também é importante saber falar sobre os nossos interesses. Então, evidenciar com clareza o que a gente quer, colocar o problema no foco da discussão, sempre manter o olhar naquilo que vem pela frente, não aquilo que ficou para trás. Então, pessoas que vão para a negociação e ficam querendo retomar pautas passadas, negociações que não deram certo, ou situações que não foram confortáveis, isso desgasta a negociação e faz com que a gente perca o foco no interesse. Então, não fique vivendo de reminiscências, né? E também uma frase que eu gosto muito, essa última, né, que eu destaquei aí, seja duro em relação ao problema, mas afável com as pessoas. Perceba que você pode ser pragmático, que você pode defender os seus interesses, os seus porquês, sem ser agressivo com as pessoas, porque afinal de contas, ninguém gosta de ser tratado com agressividade e muitas vezes você deixa de ter a oportunidade de falar dos interesses quando você age dessa forma com alguém. Bom, chegando no nosso 4º princípio, vem aqui a parte criativa do processo, né? A parte criativa do processo tem a ver com a ideia de inventar opções de ganhos mútuos. Eu falei a vocês que toda negociação integrativa é uma negociação que pressupõe criatividade, porque nós não estamos falando de reivindicação de valor, nós estamos falando de criação de valor. Então, as partes estão disputando objetivamente, substantivamente alguma coisa e, ao mesmo tempo, elas estão preocupadas com a manutenção do relacionamento. Então, se você quer manter o relacionamento, mas ao mesmo tempo você quer ganhar, conquistar alguma coisa que é importante para você, você precisa exercer a criatividade para criar, traçar cenários nos quais você vai ter o atendimento dessas 2 frentes simultâneas. Perceba, não significa ter tudo e não significa ter tudo ao mesmo tempo agora. A negociação pressupõe flexibilização. Então, você vai abrir mão de coisas que são importantes para você. Em alguns momentos, você vai ter que ceder. Isso está posto dentro do processo de uma negociação, né? Senão não seria negociação, senão seria uma tomada de decisão unilateral. Se é negociação, vai ter necessariamente cessão por todas as partes. Agora a questão é como você cede encontrando canais, caminhos alternativos para que seja possível que as partes identifiquem ganhos mútuos, né? Esse é um desafio. E como é que os nossos autores vão propor que esse desafio seja contornado? Eles vão dizer que é muito importante inventar opções e opções que sejam mais abrangentes possíveis.
Então, é como se resolver a negociação integrativa fosse um eterno jogo de prospecção de cenários. A gente vai traçar vários cenários, pensar em várias opções disponíveis. Nessas opções disponíveis, a gente vai traçar os eventuais ganhos mútuos e vai tentar encontrar meios de conciliação que façam com que as partes estejam pelo menos propensas a um desses cenários. Então, como é que a gente inventa opções de ganhos múltiplos, de ganhos mútuos, desculpem, traçando múltiplos cenários e buscando, nesses múltiplos cenários, flexibilizar os ganhos e as perdas e buscar benefícios múltiplos e mútuos para que seja possível conciliar os interesses. Deixa eu só ver que tem uma pergunta da Clara ali. E quando o objeto de negociação é um conflito que tem origem no passado, como deixar de lado essa tendência de remoer o que já passou? Pois Clara, isso a gente vai discutir um pouco mais detalhadamente na próxima aula, quando a gente vai falar sobre emoções e percepções, tem a ver com elementos de caráter subjetivo, então, sem dúvida, a nossa próxima aula vai se aprofundar mais nisso, mas o que esse método especificamente diria é que o que vem do passado funciona como repertório para que você mapeie, identifique e esclareça quais são os interesses que estão no foco da discussão. E se você se ater aos conflitos do passado e não ao que esses conflitos te propiciaram, no sentido de esclarecer quais são os interesses que ainda persistem não atendidos, porque se eles, afinal de contas, ainda são conflitos em vigor, é porque os interesses não foram atendidos. Isso faz com que a sua negociação fique emperrada. Então, esse método é um método extremamente pragmático. Então, por exemplo, ele tem sido usado sistematicamente na negociação, né, dos vários acordos do problema, né, do conflito israelo-palestino. Ninguém vai voltar lá nas raízes abraâmicas para discutir quem tem o direito divino sobre a terra, né? A gente pode entender que esse é um elemento que pauta essa discussão, mas ninguém vai entrar numa disputa por posições em relação a isso. O que o William Ury, inclusive, fez nesse caso em particular é sempre bater na tecla de que existe uma delimitação territorial e essa delimitação territorial ela precisa ser feita a partir de critérios tangíveis, e esses critérios tangíveis têm que ser claros e transparentes para os dois lados, e os dois lados têm que debater isso pela perspectiva dos seus interesses, que sejam interesses até subjetivos. Perceba que não é um problema do interesse ser subjetivo, mas ele tem que ser um interesse tangível, ainda que subjetivo, né? Então, esse é o ponto aqui da nossa pressuposição do princípio número 4. Na prática, como é que a gente faz isso, né? Para exemplificar e deixar um pouco mais claro. Primeiro, os nossos autores vão sugerir que quando a gente está muito envolvido com um problema e a gente já não é capaz de interceder criativamente sobre esse problema, então talvez seja o caso de nós trazermos outras pessoas para participar da discussão. E eles vão falar então sobre os olhos de diferentes especialistas. Em algumas áreas, empresas e até países, o que as pessoas muitas vezes utilizam, e pode ser uma dica até para a Clara que fez essa pergunta, são grupos focais, né? Focus groups. Basicamente a ideia de que você apresenta o problema para um grupo qualificado, né, em relação a uma temática, e você escuta reações, né, desses especialistas em relação a esse problema. E muitas vezes coletar impressões e perceber pontos de coesão e de divergência entre pessoas que estão afastadas do problema, distanciadas do problema, pode ser uma forma de lidar melhor com esse problema. Também, outra sugestão prática, além de trazer, né, terceiros para grupos focais ou consultas, é tentar inventar acordos com diferentes intensidades. Então, acordos que vão sendo desde mais brandos, que vão propor pequenos ajustes em relação ao que está em discussão, até acordos mais agressivos. Então, pode
ser que a pessoa não tope um acordo super agressivo e você não queira um acordo super superficial, mas de repente é possível no ajuste de intensidades chegar a um meio do caminho, né? Também é importante, como uma sugestão prática, muitas vezes mudar o escopo do acordo proposto, ou seja, muitas vezes assumir que não necessariamente o que está no foco da discussão é o que as pessoas aparentemente estão discutindo, né? Então, é muito importante que seja possível mapear efetivamente as possibilidades alternativas para a chegada num acordo. Também é importante, como a gente está falando desde o início, identificar os interesses compartilhados, então não focar naquilo em que se diverge, mas naquilo em que se aproximam. Se você perceber numa negociação que eventualmente os pontos de divergência estão prevalecendo, então vale a pena tentar deslocar o foco dessa conversa para aquilo que ainda existe em comum. Dizer, olha, a princípio nisso nós temos posições de certa intransigência, mas vamos tentar retomar aquilo que mutuamente é importante para nós. E aí, então, redirecionar para os interesses compartilhados do debate. E tentar, minimamente, harmonizar os discrepantes. Então, ainda que não seja possível fechar um acordo em que todos os interesses vão ser compatibilizados, que esses interesses compartilhados sejam o foco do debate e que as ranhuras, digamos, dos interesses discrepantes possam ser acomodados numa mudança de intensidade ou numa mudança de escopo. Bom, como uma forma prática de lidar com isso, né, com esse problema, digamos assim, os nossos autores vão sugerir uma ferramenta, né, do brainstorming, que vários de vocês já devem ter ouvido falar, alguns já devem ter praticado. Eles vão dizer que o brainstorming é uma excelente forma de criar alternativas e saídas criativas para problemas, né, e propor diferentes soluções, né, para ganhos mútuos. Então, o princípio 4 ainda vai falar sobre essa ferramenta, e além do princípio 4, a gente ainda tem o quinto princípio que amarra todos eles. Como a gente já está chegando aqui no nosso horário limite da aula, e eu não quero correr com conteúdo, porque afinal de contas a nossa prioridade é a qualidade, e eu quero que vocês peguem bem aprofundadamente todas as dicas aqui que ainda faltam passar para vocês. Eu vou encerrar essa nossa aula por aqui. E no início da nossa próxima aula, eu vou retomar justamente desse tópico do brainstorming, para que a gente possa justamente avançar e concluir esses princípios. E claro, a gente já na sequência emenda o que já está previsto para a nossa próxima sessão, sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos conduzir dessa forma, para que a gente consiga, com tranquilidade, né, dar vazão a esse conteúdo. E agora, nesses minutinhos finais, eu vou aqui só responder as perguntas do chat e também verificar se tem alguma outra questão que ficou pendente. Então, a Isabela Quitério pergunta se era o amicus curiae ali em cima. É parecido, viu? É um princípio parecido com esse. Para quem não é familiarizado com essa linguagem, né? Essa é uma expressão latina, né? Que é muito comum ao pessoal do direito, e o pessoal vai falar que é como se fosse assim, a ideia de que existe um amigo do tribunal, entre aspas, né? Então, a ideia de que o amigo da corte, né? Acho que é essa a expressão que o pessoal utiliza, e que funciona como alguém que subsidia, que fornece informações para melhor tomada de decisão. Então, quando a gente falou em focus group, em especialistas, em consulta, é mais ou menos nessa mesma linha, né? Do que a Isabela trouxe ali com a expressão latina. Aí a Ana Beatriz diz, Fernanda, e quando a negociação envolve direitos humanos, como lidar com interesses antagônicos quando se trata de retrocesso no direito das mulheres, por exemplo? Pois é, então, mas aí a discussão é como você transforma um debate de posições em um debate de interesses, né? Existe, no caso dos direitos humanos, uma premissa que é a premissa, de um lado, né, do digamos, olhar universalista versus, do outro lado, o olhar soberanista. Então, primeiro e antes de mais nada, é preciso distinguir
Afinal de contas, a partir de que prisma os atores, né, dessa negociação estão falando, e, em geral, esse conflito se dá porque eles estão envolvidos em perspectivas ou em premissas muito distintas. Muitas vezes, o problema dessas negociações é que, de um lado, você tem um interlocutor defendendo os direitos humanos como uma premissa universal, e, de outro lado, o interlocutor defendendo a ação do Estado em nome de uma dita soberania. Então, antes de entrar na disputa do objeto, do tema em si, é preciso encontrar um canal de diálogo que permita a convergência dessas premissas, porque vocês sabem que toda negociação, e aliás, né, tudo na vida, precisa partir de alguma premissa ajustada. Se as premissas forem absolutamente incompatíveis, desajustadas, como, de um lado, alguém falando em olhar soberanista e, de outro lado, alguém falando em olhar universalista, o que a gente vai ter é uma conversa numa câmara de eco, né? Uma conversa de surdos, né? Ninguém vai estar disposto a discutir nada, porque no final das contas estamos falando de uma barganha por posições. Então, um está defendendo a posição universalista, o outro está defendendo a posição soberanista. É óbvio que existem espaços para esse debate, inclusive dentro de uma militância. Ninguém está dizendo que as pessoas não devem ter convicções ou discutir convicções, pelo contrário, né? É da discussão de convicções que as melhorias do mundo acontecem, né? Do ponto de vista das políticas públicas, da legislação, das normas políticas e sociais, etc. Mas o nosso foco aqui que é simplesmente conduzir negociações objetivas que cheguem a um resultado plausível e que ele seja o melhor acordo possível, precisa equalizar, no mínimo, essas premissas, porque senão, do contrário, a gente vai perder a objetividade. E isso, estou vestindo o chapéu aqui do William Ury, respondendo o que eu imagino que ele responderia a vocês se ele estivesse aqui, né, pela obra e pelo que eu conheço da literatura dele. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de, até agora, esclarecer algum ponto? Então, lembrando, até agora estamos falando do método Harvard, o método Harvard focado em princípios. Primeiro, não barganhe por posições. Segundo, separe o problema das pessoas. Terceiro, foque sempre nos interesses objetivos. Quarto, invente opções de ganhos mútuos. E aí a gente está bem no meio do quarto princípio. A gente vai concluir o quarto princípio e falar sobre o quinto nos primeiros minutinhos da aula que vem e já emendar na discussão sobre emoções, percepções, etc. Lembrando que na aula que vem a gente tem também ainda a participação do professor Rodrigo, que vai se juntar a nós e vai trazer aqui alguns casos, algumas vivências que vão complementar essa nossa exposição aqui da literatura especializada. Mais alguma pergunta, moçada? Alguma crise, algum problema? Se quiserem alguém abrir o microfone, fiquem à vontade. Se não, podem escrever pelo chat. Maravilha, pessoal. Então, olha, eu desejo que vocês tenham uma excelente segunda-feira, um restinho, né, de segunda-feira, que vocês tenham uma ótima terça, uma ótima quarta, e na quarta noite a gente se reencontra. Na quarta-feira, quando a gente se reencontrar, então, no início da aula concluímos aqui o finzinho do quarto princípio, o quinto princípio, e também já ingressamos no nosso conteúdo aí na sequência, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal segurar o quiz, para que ninguém fique pressionado de responder o quiz correndo, até porque, como eu disse, o foco está na gente conseguir esclarecer as perguntas, né? O bom da aula ao vivo é isso, é que ela é viva, né? Se fosse só despejar conteúdo em vocês, a gente gravava e botava lá para vocês darem play, mas o legal é vocês poderem interagir, fazer perguntas, a gente poder se aprofundar no que interessa a vocês, e vai dar tudo certo. No comecinho da aula que vem, a gente então retoma o nosso conteúdo. Para a lição de casa hoje, já que a Ju está perguntando ali no chat, escutem o próximo podcast, porque a gente já vai entrar na aula que vem do próximo tema que conecta com esse que eu estou falando agora, e assistam o TED Talk do professor William Ury. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp o link para vocês, também vou colocar no Google Classroom, que aí vocês vão ficar ainda mais seduzidos aqui pelo método Harvard. O vídeo é bem legal, o pessoal costuma gostar bastante. Então, escuta o podcast e vê o videozinho. Tá bom, pessoal?
Então é isso, qualquer dúvida, problema, podem escrever para a gente nesse meio tempo, vão revisitando aí os slides e aí a gente retoma na quarta-feira, tá bom? O quiz vai ficar para a próxima aula, a gente vai acumular 2 quizzes, porque assim a gente tem tempo de concluir antes de vocês responderem. O que eu já falei hoje já dava para vocês responderem o quiz, mas eu vou segurar o quiz para todo mundo poder consolidar bem esse conteúdo na quarta-feira, tá bom? Então, muito boa noite a todos, fiquem bem, fiquem saudáveis, espero que tenham uma excelente semana e que tudo corra bem, tá bom? Saúde para todo mundo e até a próxima aula.